Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Last Mile Podcast. Eu sou o Bruno Guimarães, estou aqui com meu amigo Matheus Coferri e nós estamos aqui diretamente nos estúdios do Last Mile no evento da Brint Nordeste, edição especial. A gente está muito feliz de estar aqui, né, Coferri, na maravilhosa cidade de Fortaleza. Agradecer novamente o convite do Breno, da Brint, por estar aqui como podcast oficial. O evento está simplesmente incrível Maravilhoso. e é só um aperitivo comparado ao que a gente vai fazer no Abrint Global Congress, no AGC do ano que vem. Então fiquem aí atentos que tem muito mais novidades para sair. Mas agora, sem mais delongas, né, eu queria passar para o Cofer apresentar o nosso convidado aí do dia de hoje, que ainda é um tema novo pra gente, né, Cofer? É a Tô primeira vez que a gente está trazendo, inédito aqui, né, inédito aqui legal. no podcast e certamente a gente vai ter mais coisas para falar no futuro. Obrigado, obrigado Bruno, obrigado a Brint novamente aí por esse espaço, a gente tá muito feliz de ser o podcast oficial do evento. E como o Bruno bem falou aqui, a gente tá com um convidado muito especial, um tema novo aqui em todo o nosso as nossas conversas, né, a gente já falou sobre os mais diversos temas, mas esse aqui é a primeira vez que a gente tá abordando. E eu tô aqui com o Antônio Moreiras, que é o gerente de projetos do Nick BR. Obrigado por aceitar o nosso convite, é uma honra falar contigo aqui, Antônio. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Pô, muito legal. Acho Hum. que é um tema que vai falar de temas muito importantes para o mercado de telecom, para os provedores, para toda a comunidade aí de redes. Mas eu queria começar perguntando para ti, Antônio, acho que para você fazer um panorama, né? O que é o NIC, quais são as frentes, as atuações aqui no Brasil. Muita da nossa audiência já vai conhecer, mas é importante a gente nivelar todo mundo aí e comentar um pouquinho das frentes que vocês atuam aí. Tá, muito bem. O NIC-BR é uma instituição privada, Uhum. sem finalidade de lucro. Isso é legal enfatizar, porque tem muita gente que confunde e acha que o NIC é uma parte do governo, ou é algo como algo parecido com a Anatel, uma agência reguladora no contexto de internet. E não é. O NIC é uma organização privada Uhum. que é sim ligada a um comitê, que é o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que cuida da governança, da gerência da internet no Brasil. Esse comitê sim tem participação do governo, é um comitê com 21 pessoas, 21 membros, onde 9 são do governo e o restante são representantes de vários setores da sociedade civil que são interessados em internet, que são envolvidos com o uso, com o funcionamento da internet do Brasil. Isso existe desde o comecinho da internet, desde 1995, se não me falha a memória, antes ainda da existência da Anatel, antes da LGT, antes da privatização das telecomunicações. Quando a internet veio para o Brasil, ela veio nas universidades, foi criado o comitê gestor da internet para ajudar a definir rumos, definir diretrizes da internet no país. E o comitê criou o NIC. E o NIC cuida do .br, dos nomes de domínio .br, os nomes que todo mundo usa, qualquer nome, Uhum. .com.br, .org.br, é registrado lá com a gente. Isso tem um custo, R$ 40 por ano para você ter um nome. Eu tinha o meu moreiras.eng.br uns 10 anos antes de trabalhar no NIC já, porque, convenhamos, R$ 40 por ano para você ter uma marca sua, entre aspas, na internet é um negócio bastante barato, né. Mas é esse dinheiro que a gente tem bastante sucesso com os nomes de domínio, porque é algo bastante estável, algo bastante bem feito. Então a gente tem 5 milhões aproximadamente de domínios registrados, esse é o nosso orçamento anual. E por sermos uma entidade sem fins de lucro, por sermos ligados ao comitê gestor da internet, a gente pega o superávit disso, tudo que não é usado para o sistema DNS, tudo que não é usado para funcionar, fazer funcionar os próprios nomes do domínio, a gente devolve para a internet. Então aí a gente tem uma série de iniciativas, opa, uma série de iniciativas que fomentam a internet, tentam melhorar aspectos técnicos da internet, fomentar o uso, como os PTTs, o XBR, como, formações técnicas gratuitas normalmente para o pessoal dos provedores de internet, como pesquisas que são feitas sobre como a internet é usada no Brasil, que também estão disponíveis gratuitamente, podem servir para o pessoal entender melhor o mercado, fazer planejamento estratégico. E temos uma equipe de segurança, o CertBR,
temos uma equipe que lida com projetos relacionados à web, padronização web, que é o CWeb, que tem um escritório do W3C Brasil, que também fica lá. Então temos um cunhado aí, uma série de áreas e iniciativas diferentes dentro do NIC-BR, que pega basicamente o dinheiro do ponto .br e reaplica na internet para tentar fazer ela melhor no país. Que legal. Tem muitos relatórios também, eu leio muitos relatórios do CETIC, eu acho, CETIC, que justamente. lança muitos relatórios, panoramas do setor, é muito legal. E o curso, acho que eu fiz também das boas práticas que vocês lançam lá para Sim, empreendedores. é a minha área que toma Eu conta. fiz há muito tempo, eu fiz um curso sobre isso, sobre questão do AS, enfim, nem lembro Sim, direito o sim. que era, mas assim, eu lembro que era é muito comum os provedores fazerem esse verdade. curso, porque é gratuito e é muito importante, né? Sim. Essas orientações que vocês dão. Bem legal Em conhecer. parceria com os fabricantes também, a gente percebe que de fato tem assim o mercado está muito atento, né, ao conteúdo que vocês disponibilizam. Sim, sim, além do conteúdo que a gente gera e disponibiliza, porque tem algumas tecnologias que são importantes para a internet, então a gente tenta fomentar, por exemplo, IPv6, por exemplo, a operação da rede como um sistema autônomo, usando o BGP, podendo fazer uso de PTTs, fazer peering, por exemplo, algumas tecnologias de segurança como o RPKI, DNSSEC, a gente tenta fomentar isso. Mas a gente também faz parceria com alguns fabricantes para trazer cursos às vezes mais básicos de rede. Então a gente tem cursos com a Cisco, CCNA, temos cursos com a Huawei, temos cursos com a Datacom. Então, muita coisa lá disponível gratuitamente dentro do nosso site, do nosso canal, ó. Que Que legal. bacana, que bacana. E Moreira, já agora entrando num dos pontos aí que a gente comentou, nos projetos importantes, obviamente, dentro do NIC-BR, a gente sabe quando a gente fala de acesso à internet no Brasil, o usuário, pessoa física principalmente, ele tá na maior parte do seu tempo visualizando vídeos, né, ou até mesmo jogando jogos. A gente sabe que esse aumento de tráfego vem muito dessas duas fontes de dados. E e eu queria entender como que a gente conecta isso com a estratégia que vocês têm junto aos PPTs. Aos PTTs, desculpa, eu tô com o PowerPoint na cabeça já. E qual que é a importância, quais são os benefícios, como que os provedores podem se conectar à estrutura de vocês e como que isso pode de fato melhorar essa experiência para o usuário lá na ponta? Tá. Alguns anos atrás, a gente discutia bastante essa questão no sentido de que o pessoal aqui do Brasil, da América Latina, do sul global de forma geral, tinha que buscar o conteúdo lá no norte, tinha que buscar o conteúdo nos Estados Unidos, na Europa, em outros lugares. Essa situação já não é assim faz tempo, né, então algo que contribuiu foi o aumento do mercado brasileiro, o amadurecimento dos provedores da internet, todos os provedores regionais e dos PTTs do XBR, em particular o PTT de São Paulo. O XBR São Paulo é hoje o maior PTT do mundo, tanto em número de redes conectadas, quanto em tráfego. E é muito comum que essas, redes que você citou, né, o Google, a Meta, o Netflix e N outras, muitas outras, eles venham, eles criam infraestruturas em São Paulo, em uma série de data centers que tem por lá, alugam espaço em data center, criam uma infraestrutura própria, se interligam ao PTT, viram participantes do PTT de São Paulo, e daí anunciam para o mercado: "Pessoal, a gente está aqui", ou venham no data center direto fazer P&I com a gente, buscar o conteúdo, ou venham no PTT de São Paulo que o conteúdo está aqui disponível, e o pessoal vai lá, né. Então, uma das razões que o pessoal dos provedores busca os PTTs é ter o acesso a esses conteúdos. E muitos, assim, criaram essa cultura de ir para São Paulo. Só que, cara, o Brasil é muito grande. A gente tem o clichê, né, que fala que o Brasil é um país de tamanho continental, mas é verdade, é um clichê, mas é verdade, né. Se a gente pegar, sei lá, do Acre até a ponta dos Seixas, lá na Paraíba, a distância é maior do que da Paraíba até Angola, né, assim, é absurdo o tamanho do país. Então,
não dá para todo o conteúdo ficar concentrado em São Paulo. Então não é o único PTT que a gente tem 39 PTTs espalhados pelo país. E tem outras razões para os provedores se conectarem e usarem os PTTs, que é a interligação entre eles, favorecer a interligação local. Mas a gente também tem iniciativas para tentar fazer com que esse conteúdo, que hoje está muito concentrado em São Paulo, em Rio de Janeiro, em Fortaleza, em menor grau talvez em Brasília, em Porto Alegre, que esse conteúdo se espalhe também pelo Brasil inteiro. Ou seja, a gente quer incentivar que esses provedores de conteúdo, de serviço, a gente chama de CAPs, né, Content and Application Providers, CDNs e coisas assim, que eles se espalhem pelo Brasil. Então a gente tem algumas iniciativas nesse sentido também, para favorecer a ida deles para os PTTs, vamos dizer assim, menores. Sim. E essa iniciativa então legal um ponto que você tocou, que além de o provedor buscar conteúdos, ele pode trocar conteúdos entre os provedores, numa espécie de VLAN bilateral, nesse sentido entre eles, isso? Sim, não precisa ser uma vilã bilateral, quer dizer, a função principal de um PTT é essa. A internet é uma rede de redes, então os provedores são essas redes, não só os provedores, mas outras grandes redes que operam com BGP, que tem os Uhum. IPs próprios e operam com BGP. Essas redes todas interligadas formam a internet global. Então, se a gente pegar no mundo inteiro, são umas 80 mil redes que a gente enxerga na tabela BGP. Aqui no Brasil são entre 8 mil e 9 mil redes que operam usando o BGP, essas redes formam a internet, elas precisam se conversar. Uhum. Então, tem a relação tradicional, que é um provedor menor contrata um provedor maior e daí ele tem essa relação de trânsito. Mas não é a única relação. Essas redes elas podem também fazer links entre elas por Uhum. conta própria, e uma fala assim: ó, você tem um provedor, eu tenho outro, você tem acesso à minha rede, eu tenho acesso à tua, e ninguém paga nada para ninguém. Uhum. Isso é o que a gente chama de troca de tráfego, daí vem o ponto de troca de tráfego ou peering, né? Internet Exchange Point, onde a gente faz o peering. E essa relação geralmente é uma relação colaborativa. Então, Sim. o PTT é feito para favorecer essas relações, porque é muito caro eu passar uma fibra para o seu provedor e outra para ele, não dá. Tem 8 mil sistemas, 9 mil sistemas autônomos no Brasil, 8 mil operando ali na tabela de rotas, um pouco mais. Então a gente cria esses pontos centralizados, você faz uma ligação física só ali e faz Tem essa acesso a topologia estrela. que legal. Agora imagina assim, a situação na pandemia, para ficar claro. Você trabalhando lá remoto na tua casa, e daí a tua empresa continua lá com o escritório físico, você tem um provedor na tua casa, a tua empresa tem um outro provedor e você precisa acessar via uma VPN aquela infraestrutura que está lá na empresa. Aqueles servidores, servidor de e-mail, de arquivo, sei lá mais o que e tal. Agora imagina que a gente está aqui em Fortaleza, por exemplo, e eu estou em casa acessando via o meu provedor e a minha empresa está lá e o provedor é diferente. Vamos supor que esses provedores, o meu e o da minha empresa, não estejam conectados aqui em Fortaleza. Eles não têm uma ligação entre eles. Vamos supor que eles vão só lá para São Paulo, ou nem isso. Cada um tem o seu upstream, tem o seu próprio provedor, e esses caras, sei lá onde que eles estão se falando. E daí o pacote, vamos dizer, vai lá em São Paulo e volta, ou vai lá em Miami e volta para ir ali na esquina, que seria onde está a empresa. Uhum. Aí vai ficar lento pra caramba, vai Sim. ficar lerdo pra caramba, e daí vai dar uma sensação ruim para o usuário. E esse é o tipo de coisa que o PTT resolve, é o tráfego direto entre provedores. Peer-to-peer, games, várias aplicações usam esse tráfego direto entre usuários. Isso é grande? Não, não é grande, é super pequenininho. Vai bater lá no MRTG lá do provedor, lá ele vai ver, estou economizando muito aqui. Não, não vai ver, mas vai dar uma qualidade de Se para o experiência usuário é para o grande. usuário final. É. Mesma coisa, você está aqui em Fortaleza. Em Fortaleza, a ETICE, que é o governo estadual, está conectado no PTT. Aí, dentro da ETICE tem os serviços ao cidadão, tem, sei lá, o Detran de Fortaleza. Aí o Tribunal de Justiça está conectado no PTT. Então, aí o cara quando vai, sei lá, acessar o Detran, emitir uma nota fiscal,
O advogado, quando está lá no escritório, vai acessar o processo digital. Se essas entidades públicas estão ali conectadas no PTT, também o acesso vai ser muito rápido, vai dar uma qualidade de experiência muito boa para o usuário, né. Então essa conexão entre as redes regionais, entre as redes que estão no mesmo estado, numa mesma região metropolitana, ela é super importante, mesmo que o volume de tráfego não seja alto e mesmo que isso não traga uma economia direta para o provedor. Sim. Então e às vezes não traz, às vezes é mais barato o provedor pagar um trânsito. O trânsito historicamente aqui no Brasil ele sempre foi muito caro. Uhum. Então os PTTs sempre foram usados como um fator para economizar dinheiro. Eu vou Desafogar, lá, boa fé. vou buscar o Google, vou buscar o Netflix, desafoga, eu economizo, eu consigo e foi importante que por muito tempo nesse sentido, mas é importante hoje que o pessoal entenda que não é a única função e que não é só isso. Essa conexão com as redes regionais, apesar de às vezes ela não trazer uma economia direta ou a gente não enxergar nem a quantidade de tráfego que está passando, traz essa qualidade de experiência e traz um outro patamar de qualidade da rede, né. Então, eu acho que vai sendo aí como que vamos pensar assim, a maturação, o amadurecimento, acho que é uma palavra melhor, da rede do provedor. O cara começa lá, às vezes pequenininho, às vezes não é sistema autônomo ainda, aí faz uns consegue o seu sistema autônomo, implanta IPv6, liga no PTT. Quer dizer, isso são fases aí de amadurecimento técnico e que vão trazendo mais qualidade para o provedor. Que legal. Interessante, né, Muito Cofé? legal. E eu queria tentar conectar justamente, ô Moreiras, essa estrutura de PTTs que vocês têm espalhada pelo Brasil, à questão do OpenCDN. Então, se puder explicar um pouquinho para a gente o que que é o OpenCDN, como que funciona, como que é esse contato junto aos próprios provedores de conteúdo, né? E como que o provedor pode se aproveitar disso, se existem APIs de conexão também para ter acesso a determinadas métricas, e até já deixo o questionamento de se há uma estratégia ou há um roadmap de expansão também desses PTTs. Queria conectar, essa nossa conversa com a visão do OpenCDN. Tá. O que que é o OpenCDN? O OpenCDN é uma iniciativa nossa, para favorecer a distribuição de conteúdo no Brasil. Eh, ou seja, para espalhar CDNs, espalhar esses caps para além dos grandes PTTs, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza. Hoje é muito natural para uma empresa de fora que quer atender o mercado brasileiro, que quer, chegar nos usuários brasileiros, eles virem e se conectarem no PTT de São Paulo, depois no PTT de Fortaleza, depois no PTT de Rio de Janeiro. E às vezes eles ficam só por aí e atendem os usuários, mas não atendem tão bem, porque, como a gente comentou já antes, o Brasil é grande demais e a latência é algo que influencia muito na qualidade de experiência do usuário, né, o tempo que o pacote leva de um lugar para o outro. Então a gente quer que esses caras se espalhem pelo Brasil, mas às vezes a conta não fecha. E, por outro lado, ou pra complementar a situação, a gente tem esse cenário no Brasil de milhares e milhares de provedores, que não é um cenário comum. A gente tem um mercado aqui extremamente competitivo, é super legal, porque a rede brasileira é uma das mais resilientes do mundo, ela tem bom preço, ela tem qualidade boa. Então a gente conseguiu algo aqui no Brasil que é fantástico, assim, eu sou super fã do pessoal dos provedores de internet, dos provedores pequenos, cada história que a gente escuta aí Uhum. é muito legal. Mas para o pessoal lá de fora é difícil, seria muito mais fácil aqui os caras chegarem, conectarem numa operadora só e atendia o Brasil inteiro e tá tudo bem. Não, cara, tem 20.000 caras para você se conectar aqui para chegar nos usuários, né. Então o que que a gente fala para CDNs? O que que é mais fácil? Você colocar 8.000 caches aí nos provedores, ou você colocar 39 caches, um em cada PTT, né. Então a gente tenta convencer eles que os PTTs são lugares muito bons para justamente eles alcançarem os provedores que vão, por sua vez, alcançar os usuários. Mas mesmo assim, às vezes a conta não fecha, às vezes não tem data center adequado, às vezes não tem
circuito lá para o cara contratar o trânsito IP para alimentar os caches que eles precisam, né? Eles precisam copiar o conteúdo para o cache que vai servir os usuários localmente. Então, o que a gente fez? Um projeto de infraestrutura compartilhada. O NIC-BR monta um sistema autônomo específico num PTT menor, aluga um espaço em data center ou às vezes faz parcerias locais com data centers. Contratamos um link internet para alimentar os caches, cara, como se fosse a estrutura de um provedor, como se fosse a estrutura de um provedor. E daí a gente chega, bate na porta das CDNs lá, do Google, do Netflix, da Meta, da Asion, da Globo, de N outros aí, N outras CDNs, e fala, cara, põe um cache aqui nessa nossa infraestrutura que a gente vai abrir no PTT para todo mundo que for interessado. E daí esse pessoal do PTT que está interessado, eles racham o custo com a gente, o custo que a gente tem. Então, tem lugares que a gente não tem custo nenhum, porque a gente fez parcerias com empresas locais que enxergaram essa possibilidade de trazer as CDNs para aquela região e fomentar o crescimento do PTT e de todo o mercado ali no entorno. Empresas enxergaram isso como algo positivo e nos cederam alguma infraestrutura, alguns recursos para pelo menos começar o projeto e fomentar. Então, por exemplo, a gente tem isso em Belo Horizonte. Belo Horizonte, por enquanto, não tem nenhuma cobrança para o usuário, para o provedor que está usando isso. Está aberto no PTT para todo mundo. Mesma coisa em Recife. Em Salvador, a gente já tem custo, porque a gente paga o data center, paga o link. A gente tem, então, isso daí em Salvador, em Belo Horizonte, em Recife, em Manaus, em Brasília. Agora, a mais recente, a gente instalou em Belém e a gente deve instalar muito brevemente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas a nossa ideia é ir crescendo aos poucos, devagar, esse projeto, para ele estar em todos os PTTs em que as CDNs não vão sozinhas. Se tem um PTT que a CDN vai sozinha, como é o caso de São Paulo, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre, que ele já tem um número de provedores muito grande ali conectado, participando, as CDNs têm condições de instalar suas infraestruturas lá por conta própria. Agora, PTTs um pouco menores, a gente dá, como se fosse um incentivo, né, Claro. para baixa a barreira, baixa o custo para a CDN, baixa o custo para o provedor. Porque o provedor ter o cache lá na rede dele é super legal, mas também dá trabalho e exige infraestrutura, né? É energia elétrica, ar-condicionado, é cuidar de toda aquela infraestrutura de data center que às vezes não é nem o métier do cara. Claro. Então, você ter isso compartilhado é super interessante. Agora, é um trabalho de convencimento dos dois lados. A gente precisa convencer o provedor de que isso é uma boa ideia e convencer as CDNs, né? O NIC-BR não tem nenhum poder especial de chegar lá no Google e falar, ó, cara, instala o cache aqui. Não, a gente vai atrás deles e tenta convencer do mesmo jeito que às vezes o provedor tenta convencer, ó, cara, eu preciso de um cache aqui na minha infraestrutura. Então, conversa, por exemplo, para colocar a Meta entrou agora em Manaus, faz um tempinho, poucos meses, e agora gostaram da ideia e estão colocando em outras localidades. Mas, por exemplo, para a Meta colocar o primeiro cache em Manaus, foram 5 anos de bate-papo com eles. 5 anos, cara, de negociação. Longa, Bem nossa, longa. caramba. É. Cara, que legal. Bom, muito legal, Maurício. Acho que deu uma aula aqui, né, do funcionamento de tudo isso. E rapidinho, antes de a gente encaminhar pro fechamento, essa é uma entrevista um pouquinho mais curta, né, aqui, pontual dentro do evento. Eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre IPv6, né? A gente sabe que tem essa transição aí que já vem ocorrendo há muito tempo, né, do IPv4, IPv6. Como é que tá isso, essa adoção? Tá bem difundido? Tá acima das expectativas, abaixo das expectativas? O que que tu consegue dizer pra gente sobre isso? Bom, tá certamente abaixo das expectativas de, pelo menos do ponto de vista de quem trabalha fomentando essa tecnologia, e tal, tá abaixo das expectativas. A gente vê, não estamos mal, assim, em termos de Brasil, em termos de provedores de internet, se a gente olhar o panorama do mundo, panorama global, a gente não está mal. A gente tem um pouco mais do que 50% de adoção pelos provedores. Sim. E daí? Só que as grandes operadoras estão lá no topo. As grandes operadoras, como o Vivo, Claro,
estão com basicamente 100% de adoção. Quase 100% da rede dos caras está com IPv6. Nos pequenos provedores, então a gente tem um grau de adoção que vai abaixo dos 50%. Muitos já começaram algum processo de adoção. Então, quando a gente olha medições para saber se a rede de um provedor tem ou não tem IPv6, a gente vê que uma parte dos usuários tem IPv6, outra parte não tem, então estão em processo de. Mas o IPv6 é algo super importante. Acho que a gente teve um marco agora que muita gente criticou porque demorou e que não foi um negócio tão grande assim, mas o .gov.br agora está em IPv6. Isso foi um negócio que aconteceu esses dias. Foi esses dias e deu bastante trabalho para o pessoal do governo fazer, mas foi assim, foi um passo pequeno, mas parte de uma estratégia de colocar sim o site do governo em IPv6. Mas tem muita coisa de conteúdo que ainda não está em IPv6, a maior parte dos bancos não opera com IPv6, com algumas poucas exceções, por exemplo, Banrisul, Bradesco operam já há bastante tempo com IPv6, a maior parte de comércios eletrônicos ainda não operam em IPv6, mas não tem outro caminho para a internet. Então é muito importante para o provedor que ele coloque, porque não dá para a internet continuar crescendo indefinidamente à base de gambiarras. O NAT e o CGNAT são gambiarras. São gambiarras que custam caro, são gambiarras que trazem ligações para o call center de problemas, porque compartilhar IPv6 e compartilhar IPv4 dá problema em games, dá problema em várias aplicações, e quanto mais você compartilha, né, quanto mais usuários usam o mesmo IPv4, menos portas de conexão ficam disponíveis e mais problemas dá. E daí você tem problemas também quando você precisa atender uma ordem judicial, recuperar logs para identificar um determinado assinante ali. Eh, Enfim, eh, a situação não está ruim, Uhum. estamos acima da média global. Os provedores regionais, a gente vê que a maioria deles já pelo menos começou um esforço de implantação, mas na minha opinião isso tem que ser acelerado, está muito devagar, é muito importante, e a maior parte do pessoal dos provedores com quem eu conversei, eu faço a seguinte pergunta: "Cara, e que implantou?" Eu falo: "Valeu a pena? Você economizou dinheiro ou você gastou muito com isso?" A maior parte fala: "Cara, valeu a pena. Eu acabei economizando dinheiro, porque eu não tive que comprar mais caixa de CGNAT, que não sei o quê, diminuiu o número de problemas que a gente tinha com games, com outras coisas, porque o CGNAT, não porque o IPv6 resolveu, também porque tem muitas plataformas de videogame e coisas que não tem IPv6 ainda. Aham. Mas o IPv6 ele tira a carga da caixa de CGNAT. Então, isso melhora o funcionamento da rede como um todo. O volume alto, que são os streamings, dos quais a gente falou agora há pouquinho, então, vídeos do YouTube, coisas aí, Instagram, tudo que tá da Meta, Netflix, até a Globo agora. A Globo começou a implantação, o pessoal criticava muito: "Cadê o IPv6, Globo?" Agora estão terminando a implantação, estão ativando isso, não sei se já terminaram ou não, talvez já tenham até acabado, mas estão ativando o IPv6 na rede deles, na CDN deles. Enfim, a maior parte do streaming, que é o volume grande de dados, ele vai migrar para o IPv6, se você colocar IPv6 para o teu usuário. E daí tira a carga do CGNAT e melhora a rede como um todo, e acaba trazendo, no final das contas, economia e mais estabilidade. Questão de tempo, então. Amadurecer a ideia, né, muito legal. Queria agradecer, Moreiras, a tua participação realmente, pô, esclareceu aqui de uma maneira fantástica todos os temas aqui, acho que a audiência também aí entendeu todos os pontos, né. E muito obrigado e prazer falar contigo, cara, e parabéns pelo trabalho aí à frente Eu do que NIC. agradeço aí.
Muito obrigado pela oportunidade aqui. Foi um prazer falar com vocês e conhecer o podcast, que eu não conhecia ainda. Agora eu vou virar um ouvinte assíduo aí. E que a gente vai fazer mais episódios por aí. As portas Beleza. vão estar sempre abertas a vocês. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Valeu. E obrigado também à nossa audiência por aproveitar aí com a gente mais um episódio do Last Mile Podcast. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e compartilhem aí com seus amigos. Grande abraço e até a próxima.